Fala galerinha, beleza? Bora para mais uma aula de geografia? Aqui quem fala é o professor Erlon Nunes e na aula de hoje a gente vai falar sobre a terceira revolução industrial. Bora lá? O regime fordista terrorista, que já vinha sendo aplicado desde o final do século XIX, se manteve como padrão de produção até as últimas décadas do século XX. Vale lembrar que, durante este período, a humanidade atravessou um conturbado momento da nossa história. O século XX é marcado pelo acontecimento da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Outro acontecimento importante foi a Grande Depressão, como ficou conhecido o período que se iniciou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 e, consequentemente, a crise mundial do capitalismo durante a década de 30, além da Segunda Guerra Mundial, que se iniciou em 1939 e foi até o ano de 1945. A produção em massa e padronizada do modelo fordista já não era tão atrativa à população nas últimas décadas do século XX. Para se fabricar novos produtos, seriam necessárias novas máquinas e diversas modificações nas linhas de montagem das indústrias. A partir da década de 1970, iniciou-se um período conhecido como a Terceira Revolução Industrial, onde a informática surge como o fator determinante das transformações, capazes de alterar o modelo de produção. Elementos como robótica, automação, a invenção de aparelhos eletroeletrônicos, a transferência digital de dados e documentos e o desenvolvimento dos meios de comunicação em geral aceleraram o processo produtivo e são exemplos de avanços tecnológicos que tornaram possíveis as modificações no regime de produção. A inserção dessa tecnologia informacional no processo produtivo faz com que os custos e os preços caiam e estes produtos novos se tornem mais acessíveis a uma considerável parcela da população mundial. O Japão era um dos países industrializados ainda no século XIX. Saiu derrotado da Segunda Guerra Mundial e se via em grande desvantagem na sua retomada econômica pós-guerra. O regime fordista, até então utilizado pelas potências econômicas, que defendia a estocagem de matérias-primas e de produtos prontos para vender, era um grande obstáculo para o Japão, pois o seu território, localizado em um arquipélago com um relevo muito montanhoso, abriga uma grande quantidade de pessoas. Diante desta realidade, o engenheiro mecânico japonês Taiichi Ohno desenvolveu um modelo de produção que se adequava à realidade japonesa. E no final da década de 1970, em parceria com a empresa Toyota, sua proposta é colocada em prática. Desta forma, a Toyota vinha conseguindo uma maior flexibilidade na produção de veículos e uma organização de trabalho mais ágil, reduzindo gastos com estoque e investindo em avanços tecnológicos. As características que diferenciam o modelo toyotista do modelo fordista são customização, fabricação de produtos mais adequados à demanda, individualizados e variados conforme as necessidades do mercado consumidor. Just in time, estoque zero. Os materiais chegam na linha de montagem no momento da produção e se produz somente a quantidade necessária, eliminando a necessidade de estoque.
Máquinas ajustáveis. Máquinas que podem ser ajustadas às constantes mudanças tecnológicas e às exigências da demanda. Mão de obra especializada. Os operários são multifuncionais, trabalham em equipe, operam diversas máquinas e se adaptam às flexibilidades necessárias dentro da fábrica. Modificação do trabalho. A introdução da robótica e a automação industrial substitui um número considerável de funcionários por máquinas e oferece novas oportunidades de emprego no desenvolvimento de novas tecnologias, porém exigem uma maior qualificação da mão de obra. Terceirização. Transferências de atividades menos importantes às empresas parceiras. O desenvolvimento de novas tecnologias no setor de comunicações possibilitou a formação de redes digitais, com fluxos de informações em momentos praticamente instantâneos. Com a internet, muitos empregados passaram a ter horários de trabalho mais flexíveis, assim como a possibilidade de executar determinados serviços em casa, em locais fora das instalações das empresas. A terceira revolução industrial, como a informática, modificou não somente o sistema produtivo, mas também diversas relações políticas, sociais e culturais. Diante da grande quantidade de recursos tecnológicos existentes nessa fase, a fragmentação do processo produtivo pôde ser implantada. Dessa maneira, as grandes empresas agora transferem parte da sua produção para locais onde o custo de mão de obra é mais barato. Geralmente, são atividades que não exigem tanta qualificação da mão de obra. E neste cenário que surgem as empresas filiais, instaladas em diversos países e contribuindo ainda mais para o desenvolvimento das grandes empresas, chamadas de multinacionais. Nos últimos anos, o termo multinacionais foi substituído por transnacionais, pois agora estas mega empresas já desenvolvem atividades especializadas em filiais, têm várias sedes em vários locais, algumas até sem vínculo com a localidade da primeira sede. Sempre buscando uma maior rentabilidade, estas empresas não se prendem a um local por toda a eternidade e podem flutuar de um país para o outro. E assim, estas grandes corporações assumem a hegemonia na economia mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu entre países capitalistas e países socialistas. A União Soviética, que passou ilesa pela crise do capitalismo durante a década de 1930, não teve a mesma sorte durante a Terceira Revolução Industrial. As influências do toyotismo não se fizeram presentes nos sistemas produtivos dos países do bloco socialista, apesar do grande avanço da ciência na União Soviética. Com sua produção sob o regime fordista, a indústria socialista não se adaptava facilmente à nova flexibilização da economia e, assim, não conseguia fabricar produtos tão apreciados pelos consumidores, como os aparelhos eletrodomésticos, cosméticos e automóveis, por exemplo. A ausência de uma competitividade das empresas dentro desse sistema não lhe incentivava a busca de aprimoramento pela produção.
diferente das economias capitalistas onde a concorrência se fazia presente. Com o fim da União Soviética e da Guerra Fria, no final do século XX, os antigos países socialistas entraram em um processo de transição da economia planificada, sistema rígido de produção conforme as ordens e interesses do Estado, para a economia de mercado, buscando a modernização do seu sistema produtivo. Mas ainda encontram problemas oriundos do período da Guerra Fria. Turminha, é isso aí. Ficamos por aqui. Peço para que você clique ali no curtir, se inscreva no canal e espero te ver novamente aqui.